Fala galera, Bardo de Itairu aqui com mais um pequeno vídeo sobre coisas nesse caso mais voltado para os narradores, para os mestres. Eu sempre mantenho comigo, né, que combates, né, são uma parte muito importante do jogo, apesar de eu ser uma pessoa que é um pouquinho mais puxado, né, aprecio um pouco mais o RP, mas, né, como qualquer um, me divirto muito, né, com rolar os dados, né, jogar meteoros nos jogadores, ou, né, aqueles números bonitos. Então, o combate é uma coisa muito bacana, mas nem sempre é o melhor, assim, funciona você simplesmente jogar meia dúzia de inimigos ou um inimigo muito forte contra os jogadores e deixar os dados decidirem as coisas. Se você vai estar, por exemplo, enfrentando o BBG, né, o vilão final de um arco de história ou até de uma campanha, você precisa, como se diz, adicionar algo mais elaborado, mais interessante. Então, usando um exemplo que eu fiz a minha primeira campanha, meus jogadores enfrentaram no final dela Zariel, a própria Zariel em carne e osso. Para aqueles que não sabem, Zariel, né, é a Archdevil que governa Avernus, a primeira camada do inferno. Então, como foi a luta, os jogadores, era como se o culto de Zariel, né, estava trazendo ela para o plano material, né, abrindo um portal que permitia que, né, incontáveis diabos viessem de Avernus para o plano material e também que ela passasse, né, porque ela é uma criatura, né, uma entidade muito poderosa. Então a luta começou, havia uma bruxa, né, líder do culto de Zariel, que estava trabalhando no portal, né, dando poder para o portal, e então, à volta dessa bruxa trabalhando, haviam proteções, haviam 3 grupos que eram 4 acólitos, né, 4 cultistas de Zariel, cada grupo. Eles estavam, né, fazendo justamente uma parte no ritual, como se estivessem mantendo fontes de energia pro ritual, vamos assim dizer. E protegendo esses cultistas tinham o que, né, eu gostei de chamar de Dunseias, né, como se fossem, né, paladinos do fim do mundo. E então, né, o combate começou, a primeira rodada aconteceu, e aí no início da segunda rodada foi quando, né, eu trouxe, né, Zariel atravessou o portal e se juntou à luta. É claro que, né, esse tipo de coisa é importante deixar claro, depende do nível dos seus jogadores, do quão fortes os personagens estão, né, quão bem equipados, né, itens mágicos, quanta preparação eles fizeram, né, a gente tem que estar sempre preparado, né, para adaptar, trabalhar, né, o melhor possível em cima da hora. Isso faz parte do trabalho. Enfim, eu fiz uma mecânica que, enquanto pelo menos um dos grupos dos cultistas estivessem trabalhando, né, focando em seu ritual, quando se a bruxa ou os Zariel fossem destruídos, elas iam ser, né, regeneradas imediatamente do outro lado do portal e iam voltar em algumas rodadas. Então isso, né, os jogadores, né, depois entenderam essa mecânica mais rapidamente até do que eu esperava, e isso deu uma coisa mais interessante, né, porque os jogadores tiveram que, né, teve que cuidar, né, dar de peito contra Zariel e contra a bruxa, né, que eram inimigos, né, muito poderosos, principalmente Zariel, e, né, pessoas que tiveram que se separar para, né, matar os cultistas. E, né, sobre os cultistas, né, se eu tivesse colocado apenas os cultistas, né, fazendo encantamentos, né, rezando ou que fosse para runas ou coisas desse tipo, teria ficado uma coisa muito fácil, era só eles chegarem lá e deitarem eles na porrada e pronto. Então eu coloquei aqueles paladinos, aqueles Dunseias, com a intenção de que esses paladinos, cada um deles estava ligado a um desses grupos, e sempre que esses cultistas tomavam dano, o dano era redirecionado para ele. Então, né, as pessoas cuidando dos cultistas tiveram que primeiro lidar com os paladinos e depois se voltar para os cultistas, o que adicionou mais uma pequena camada de dificuldade de coisa para fazer. Então, com esse meu exemplo, o que eu quero dizer é: não tenha medo de fazer lutas mais elaboradas. Eu entendo, nada contra, tem gente que gosta de simplesmente a coisa mais simples, né? Joga bola de fogo, faz 2, 3 ataques,
que for, tudo bem, nada de errado. A maioria dos meus combates são assim, porque a gente não pode ter um solo de guitarra todo combate, mas nem momentos importantes, momentos-chave, momentos clímax de um arco de história ou de uma campanha, é bom fazer uma coisa assim, torna aquele momento mais divertido, mais memorável e simplesmente melhor para todos envolvidos. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Até a próxima e continue com suas viagens.